Porta de entrada pela principal autoestrada do país, a A1, e pela linha ferroviária do Norte, entre os rios Mondego e Arunca, Sor tem 17.200 habitantes e uma vocação industrial, logística e agrícola. Mais de um terço da população é idosa. É um território onde os mais velhos pesam mais do que os jovens. Este retrato demográfico condiciona tudo, da escola à saúde, do comércio local ao transporte público. O maior empregador do concelho destaca-se como barómetro local a Exla Besa, uma fábrica de alumínios. A par desta âncora, uma rede de pequenas e médias empresas e entidades públicas completam o mapa do emprego. A taxa de desemprego oficial situa-se nos 5,2%, valor que cruza tendências regionais e a realidade setorial. Na habitação, o preço médio de oferta ronda os 750 euros por metro quadrado, o indicador que, sendo mercado, traduz uma atratividade relativa e a pressão da procura. Na agricultura, várzeas e planícies com hortícolas, forragens, pecuária e avicultura. Há criação de valor na ligação dos produtores aos restaurantes e comércio. Do lado dos problemas, a baixa densidade populacional e o envelhecimento sobressaem. Estes dois indicadores pressionam a rede de transportes, encarecem serviços e esvaziam algumas aldeias. Nas frentes urbanas, a pressão na habitação e no estacionamento gera novas tensões. A transição climática traz riscos específicos, ondas de calor e eventos extremos, e exige planeamento, prevenção, ordenamento e proteção civil para evitar, por exemplo, as cheias do passado. Do lado das oportunidades, a aposta recai na identidade territorial, sobretudo no turismo, com base na natureza, património e agenda de cultura. Em síntese, Sor enfrenta um duplo movimento: proteger o que é do município, paisagem, comunidade, saber fazer, e abrir espaço a novas atividades que acrescentem valor e emprego qualificado. Com um tecido económico que se ajusta, o Concelho procura transformar desafios estruturais em trajetórias de desenvolvimento tangíveis, para que os números deixem de contar perdas e passem a contar futuro. Eleições autárquicas 2025 é tempo de entrarmos no Concelho de Sor, distrito de Coimbra, nesta mega operação Conta Lá, em que trazemos até si o debate sobre o seu concelho. Olhamos para os desafios, mas sobretudo vamos dar-lhe a conhecer as propostas e as ideias dos candidatos à Câmara Municipal do seu concelho. Para este debate convidamos todos os candidatos com representação na Assembleia Municipal e também o movimento Novo Ciclo. Está connosco João Gouveia, candidato pelo PS, pelo PSD, CDS, Iniciativa Liberal, a coligação Juntos por Sor, Carlos Páscoa. Rui Fernandes, pelo movimento Novo Ciclo. Ricardo Filipe é o candidato pelo Chega e pela CDU a cabeça de lista é Daniela Pinto. Muito obrigada aos 5 por estarem connosco e por se juntarem a este debate. João Gouveia, começava por si. Já foi presidente do município pelo PSD, no limite de mandatos passou para o PS e chegou a fazer 5 mandatos consecutivos. Porquê regressar agora a esta candidatura à Câmara de Sor? Por uma razão muito simples e objetiva. Quando consideramos que temos uma bela experiência de passado, entendemos que estamos em boas condições para redesenhar o futuro. Muito bem, recandidata-se o Carlos Páscoa pela terceira vez para ser Presidente da Câmara Municipal de Sor. Pode ser esta a oportunidade para o PSD, em consequência da divisão do PS, que já vamos percebê-la aqui também com o Rui Fernandes? Não é esse o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é vincar bem os meus projetos, as minhas ideias e o que é que pretendo para o meu concelho. Confesso que não me preocupa as divisões dos meus adversários, preocupa-me sim é o destino do meu concelho. Porque eu não desisto do meu concelho e não me resigno ao estado em que o concelho está neste momento. Ou seja, e para simplificar, eu não admito a menorização em que o concelho de Sor está colocado neste momento, não admito o fatalismo em que todos nós nos encontramos, em que todos nós não temos aspirações, não temos desejos. O concelho está anestesiado e não admito também o êxodo populacional a que estamos a assistir, em que uma quantidade muito apreciável da população está a sair, sejam as pessoas, sejam as famílias, e nesse sentido eu acho que tudo devemos fazer para mudar este estado de coisas. É isso que me leva a concorrer ao meu concelho.
Muito bem, Rui Fernandes é funcionário da Câmara Municipal há 20 anos e atual chefe de gabinete do Presidente da Câmara, que está de saída por limitação de mandatos. Desfiliou-se do Partido Socialista após a Conselhia ter indigitado João Gouveia para ser candidato nestas eleições e apresenta-se a esta corrida com este movimento, Novo Ciclo. Há aqui uma clara divisão do Partido Socialista, que domina a autarquia já há décadas. Acredita que isto vai desequilibrar os resultados destas eleições? Eu quero cumprimentar a Mariana, quero cumprimentar os restantes candidatos à Câmara Municipal no debate e quero saudar o vosso canal por levar estes debates autárquicos a todo o país. O país todo também precisa desta voz. Não, eu quero ser muito claro na resposta sobre essa matéria. Nem PS, nem PSD, nem a coligação estiveram à altura de trazer a alternativa que o senhor precisava. Quer uma força, quer outra, candidatam protagonistas que são contemporâneos no tempo. Em 1994, a Câmara já era governada por João Gouveia e o número 2 da Câmara era Carlos Páscoa. Tem um percurso, tem uma história e nós do Novo Ciclo, uma outra geração, uma outra força, uma outra energia, achamos que isso não chega. Foi esse o caminho que nos trouxe até aqui. E foi esse o caminho que quisemos fazer. Eu tenho orgulho do meu percurso, tenho orgulho do meu currículo, se aliás, durante o debate tivemos a oportunidade de discutir. Gostava bastante que fizéssemos essa contabilidade, mas tenho uma responsabilidade com o meu concelho. E essa é a responsabilidade de trazer um novo ciclo, trazer outra esperança. Sim, tem que se trocar de protagonistas, tem que se trocar de forma de fazer política e tem que se trocar a maneira como se faz a proposta que há de tirar Sor da situação em que está. E foi isso que um conjunto de pessoas nos desafiaram no novo ciclo, em todas as freguesias, para todos os órgãos, e é essa eleição que vamos. A eleição para mudar Sor de rumo. Muito bem, Ricardo Filipe, para estas eleições não tinha sido a primeira escolha para candidato, mas ainda assim sente apoio e confiança máxima? De quem? Do seu partido também? Claro que sim, claro que sim. Essa é de facto a intenção. Penso que existem às vezes erros de casting e isso acontece e ainda bem que nós vamos a tempo de às vezes corrigir alguns problemas. Problemas esses que não têm havido, sido resolvidos ao longo destes anos todos, há 20, 30 anos, quando é curioso nós estarmos nestes debates e vermos a fragmentação de alguns partidos e outras coligações, todas elas interligadas entre si, troca de poderes, de cadeiras, e verificar que Sor está completamente ao abandono em termos de população, em termos de comércio, em termos de saúde económica, mesmo assim, porque esse é um dos nossos desígnios, de facto, de ir de encontro a esta nossa candidatura e é isso que nós pretendemos. Pretendemos desmistificar toda esta conversa que tem sido até agora esta introdução, porque de facto não estamos a falar de novos ciclos, não estamos a falar exatamente de tudo igual. Tudo igual. E eu, quando sou confrontado com algumas pessoas, assim, obrigado por ter vindo, obrigado por nos ajudar. A nossa função aqui, como Chega, como partido, é trabalhar diretamente com as pessoas. Posso lhe dizer que se ganharmos a Câmara, vamos ganhar de certeza absoluta, porque com esta fragmentação toda, é claramente, as pessoas não sabem para que lado é que vão estar e não é bom, não é saudável. E acho que brincar mais com as pessoas não é fácil, não é útil. E estamos a falar de famílias, estamos a falar da saúde económica de um concelho que tem todo um potencial brutal para crescer, porque são rodeados por vários concelhos que estão em crescimento e Sor continua a estagnar e cada vez pior. Por isso, eu acho que não se trata aqui, se quiserem efetivamente trocar lugares, pessoas que estão a candidatar-se de novo para não ter telhados de vidro e ter uma presidência aberta, e eu acho que é aí que faz falta. É alguém com coragem, com a porta aberta e dizer assim, eu sou Presidente da Câmara e faço uma presidência aberta para todos os sorenses estarem de encontro com as nossas ideias. Eu preciso das ideias das pessoas. Se nós trabalharmos em conjunto, é muito mais fácil para todos do que estarmos a trocar de lugares e vimos com esta conversa do agora é que vai ser, sempre foi assim, agora vamos este. Mas, efetivamente, tudo o que está no Novo Ciclo, ou está no João Gouveia, ou está no PC, são trocas de lugares entre candidatos que já estiveram no poder e nas cadeiras e agora trocaram entre si. Eu não acho isso normal, mas essa vai ser a nossa luta. Daniela, objetivo da CDU para estas eleições e o seu enquanto cabeça de lista? O objetivo da CDU é muito concreto.
é promover o desenvolvimento da nossa vila, do nosso concelho, que, como tem sido dito até aqui, está estagnado, e continuar o trabalho que temos feito na Assembleia Municipal nos últimos 4 anos, principalmente, onde eu estive como deputada na Assembleia Municipal e onde queremos continuar a levar a voz das pessoas a essa Assembleia Municipal. A CDU, só com 2 deputados municipais, conseguiu a concretização de alguns projetos. Insistimos nele e conseguimos, como o bem-estar animal, como o funcionamento de lavadores, questões simples que fazem parte do dia-a-dia das pessoas. Claro que as questões grandes e as grandes construções são importantes, mas o dia-a-dia das pessoas, as coisas que fazem diferença nesse dia-a-dia das pessoas, para a CDU é sem dúvida o mais importante. É esse trabalho que temos feito na Assembleia Municipal durante o tempo todo que lá estamos, inclusive é estes 4 anos, do qual me orgulho muito do trabalho que tenho feito, ouvir a população, levar os seus problemas e resolver os problemas concretos que dizem respeito à nossa população, e eles sabem que a CDU tem feito isso. Vamos então já detalhar alguns e perceber as vossas propostas e ideias também para estes próximos 4 anos. Mais de 1/3 da população do concelho é idosa. Os jovens têm vindo a sair do concelho de Souro e este não é um problema de agora, mas que permanece. Eu gostava também de perceber, além de o que é que os leva a sair, quais são as vossas soluções e propostas dos vossos programas eleitorais para os atrair e reter. João Gouveia. Bom, eu antes de responder à questão, e até porque fui demasiado sintético a quando da primeira pergunta, não posso deixar de clarificar questões que são verdadeiramente não questões. O que estamos a avaliar nestas eleições, para além da questão que foi colocada, é verdadeiramente aquilo que tem sido a gestão autárquica nos últimos 4 anos. Porque os mandatos anteriores já foram avaliados. E nos últimos 4 anos, falemos claro, quem tem estado a governar o Concelho de Souro e parou o Concelho de Souro no tempo são os ex-militantes do PS que estão a candidatar-se pelo movimento Novo Ciclo. Aliás, basta perceber que um é o chefe de gabinete do Presidente de Câmara eleito pelo PS, mas que não o exonerou, e outra é a Vice-Presidente de Câmara do PS. Aliás, o Presidente da Câmara do PS, verdadeiramente, tem andado desaparecido em combate. E, portanto, aquilo que se trata não é de mudar o que quer que seja que não tenha a ver com o que está a passar. O que importa é mudar aquilo que não tem sido feito ou tem sido mal feito nos últimos 4 anos. Esta é que é a questão. Não vamos confundir as coisas. A candidatura do PS tem pouco ou nada a ver com aquilo que é a gestão do PS que está a ser avaliada. Aliás, nós reclamamos mudança há muito tempo. Eu próprio não tenho responsabilidades executivas há 12 anos. Nenhuma responsabilidade executiva. E tenho até manifestado sempre a minha profunda divergência estratégica com aquilo que tem vindo a ser a priorização do investimento público municipal. Portanto, era importante clarificar isto, porque senão isto parece mesmo uma confusão. Tal é o atrevimento daqueles que, estando a governar a Câmara, parece que dizem que não a têm estado a governar e que vão mudar o mal que têm estado a fazer ou tudo aquilo que nada têm feito. Enfim, as coisas penso que agora estão mais claras. Porquê é que nós nos candidatamos? Nós candidatamos porque temos uma noção muito clara daquilo que é preciso fazer para fixar as pessoas. E para fixar as pessoas, e eu falo com experiência própria, é preciso que as pessoas sintam, não é que nós sejamos a capital do que quer que seja, nem de nada nem de tudo. Nós temos que ser a capital do bem-estar. E o que é o bem-estar das pessoas? O bem-estar de qualquer pessoa é ter respostas na educação, de qualidade e próximas, ter respostas na ação social para aquilo que são os estratos mais vulneráveis, ter resposta na saúde de proximidade, ter respostas naquilo que é o alargamento e a melhoria das redes de abastecimento público de água e saneamento básico e ter uma política estratégica e não de navegação à vista que capte investimento privado e que crie emprego. E quando isto acontece, um concelho tem bem-estar, mas é por isso que capta pessoas. Têm vindo a sair? Não há emprego para eles? Vamos lá ver se nos entendemos. Nos últimos anos não houve nenhuma ação concreta que permitisse criar emprego ou que permitisse captar os jovens. Este é um concelho onde predomina a festa, a festa e a festa. E mais do que as minhas palavras, falemos claro, se analisarmos o ano de 2024 e analisarmos aquilo que foi a despesa pública, repare, 74% foi utilizado em despesa de funcionamento, 26% para investimento. Uma Câmara
que consome 74% dos seus recursos só para funcionar e que apenas aplica 26% de investimento, é uma Câmara manifestamente incapaz de atrair ou de fixar o que quer que seja. Mas quer ir às medidas em concreto, no caso, por exemplo, da criação de emprego? Tão fácil. Diga. Vou-lhe dar um exemplo. Há 12 anos nós deixámos um nó que só pedia que melhorassem a acessibilidade e comprassem os terrenos à volta. Sabe o que é que, de forma inacreditável, tem nada a fazer? A comprar terrenos a caminho do Casal do Barril, a caminho do Marco do Sul, com uma estratégia verdadeiramente inconcebível e inexplicável. É o desperdício puro e duro de dinheiros públicos. Eu vou-lhe dizer por isto, se você olha para a Amealhada, criou uma zona de verão exatamente à saída do nó. E já reparou que muitas empresas em Aveiro e Coimbra é só entrar e sair do nó. Acha normal que, tendo nós um nó há 12 anos, que em 12 anos nem uma melhoria na acessibilidade, nem compra de terrenos para fixar empresas junto ao nó? Portanto, é começar por aí. Não é só começar por aqui. Eu já lhe disse que o bem-estar é um conjunto integrado de respostas. O bem-estar é um conjunto integrado de respostas. Carlos Páscoa, medidas para inverter este declínio populacional e o êxodo da população jovem? Muito bem. Só um ponto prévio. Nós estamos a assistir aqui a um debate entre protagonistas que, no fundo, se perfilam no mesmo ideário político e que, notoriamente, estão a transmitir à população sourense que nada tem a ver com a atual Câmara. Ou seja, temos então aqui em Soure, entenda-se, uma Câmara suportada por um partido que não a suporta, literalmente. E, portanto, em boa verdade, quem começar a assistirmos a partir deste momento julgará que estamos na segunda volta das eleições internas do PS e eu, manifestamente, estou aqui por outros objetivos. Os destinos do nosso Conselho não são resolvidos na sede do PS. E não se deve transmitir ou transpor instabilidade social, como é que verificamos diariamente e hoje aqui no debate, para, digamos, a população no seu todo. Eu estou aqui manifestamente para falar no programa eleitoral. Foi isso, para isso que me convidaram. O programa eleitoral nós temos-lo aqui e mostrámo-lo e enviámo-lo para casa de todos os chorenses. Em boa verdade, eu não conheço o programa eleitoral de nenhum dos meus opositores. De nenhum. Entenda-se. Eu estou a falar de um programa eleitoral, ou quero falar de um programa eleitoral, direi melhor, só irei falar no meu programa eleitoral porque não conheço o programa eleitoral de nenhum dos outros candidatos. Ou seja, nós estamos num debate em que estamos a falar sobre o futuro do Conselho, onde ninguém conhece as propostas dos nossos adversários. Portanto, isto é manifestamente um atropelo à democracia, é o facto de estarmos a um mês do ato eleitoral e os nossos concidadãos não saberem manifestamente o que é que os outros partidos pensam sobre, os outros partidos e coligações pensam sobre o futuro do nosso Conselho. Nós tivemos o cuidado de produzir este documento, tivemos o cuidado de enviar este documento para todas as pessoas, tivemos o cuidado de acolher propostas, conselhos, sugestões, ideias e, portanto, eu custar-me-á, e não me levarão a mal, eu dizer publicamente que não sei o que é que vou debater com estes senhores, além do apreço, respeito e consideração que tenho por eles, porque não sei o que é que eles pensam sobre o Conselho. Mas vamos então conhecer as suas medidas para criar oportunidades para os jovens se fixarem e atrair também população para Soure? O Dr. João Gouveia disse uma coisa que é manifestamente com a qual eu concordo, quer dizer, vamos lá ver, começamos logo pelo início. Nós temos um nó de autoestrada e manifestamente que não foi utilizado para nada, talvez para criar silvas e isso foi, e pinheiros, mas para aquilo que era pretendido, manifestamente, isso não aconteceu. É óbvio que o Conselho de Soure precisa do desenvolvimento empresarial, numa primeira fase. Eu entendo, tenho manifestado isso, que os empregos em Soure não podem ser só na Câmara Municipal. Conforme o nosso adversário do Partido Socialista, o Dr. João Gouveia, disse, há um avolumar financeiro do orçamento da Câmara Municipal destinado a funcionários. Eu acredito que todos eles são indispensáveis, todos eles têm um trabalho interessante em prol do Conselho. São pessoas, naturalmente, que eu reconheço e valorizo, mas o que é fundamental é que os nossos jovens não tenham como fim último da sua subsistência irem trabalhar para a Câmara Municipal. Eu deduzo, presinto, entendo que o que é fundamental nós temos no nosso Conselho é a economia, em que as pessoas possam sediar-se no Conselho, trabalhar no Conselho, e isso passa, conforme o meu adversário, o Dr. João Gouveia, disse anteriormente, passa pela criação de infraestruturas, pela criação de modelos de captação que permitam que essas pessoas tenham condições. E o primeiro, no meu humilde entendimento, é claramente um parque de negócios moderno,
atrativo e que leve, digamos, os empresários a sediar-se, como é evidente, no Conselho de Sor. Rui Fernandes, gostava de perceber também na sua visão se o Conselho tem perdido a instalação de empresas para outros conselhos vizinhos e, se sim, o que é que está disposto a fazer para contrariar esta situação? Mariana, eu vim para esta disputa eleitoral e para este debate também para acertar contas com o futuro, não é com o passado. Com o passado, como eu disse, é o Dr. Carlos Páscoa e o Dr. João Gouveia. Já estavam no Executivo em 95, mas são eles, como viu em cada uma das perguntas, que voltam atrás. Fez o Dr. Carlos Páscoa e fez o Dr. João Gouveia, até citando pessoas que não estão no debate. Pois bem, eu tenho que dar essa resposta e quero dizer ao Dr. Carlos Páscoa que, ao contrário, eu quero assumir as minhas responsabilidades. Eu não tive nenhum cargo de executivo. E eu contava que o senhor e o Dr. João Gouveia também, com as funções que já tiveram, saibam quais são as funções de um chefe de gabinete. Não é o chefe de gabinete que dirige as opções de mérito do Conselho. Citaram a vice-presidente da Câmara, Mariana, que eu quero dizer-lhe, a vice-presidente da Câmara não está em funções há 12 anos, está há 4. A doutora Teresa Pedrosa. E eu quero fazer exatamente o contrário. Não, foi o Dr. João Gouveia que citou. Eu quero assumir esse património. A doutora Teresa Pedrosa é a primeira vereadora da Câmara do Executivo, da maioria do Executivo, que, ao contrário de todos os outros, em quase 50 anos de história democrática, em vez de ter um gabinete de 2 pisos acima da entrada da Câmara, teve o gabinete na porta da Câmara, olhos nos olhos com munícipes, trabalhando todos os dias nos seus problemas concretos. A doutora Teresa Pedrosa teve um pelouro tão difícil como, por exemplo, a gestão urbanística, onde, quando chegou há 4 anos atrás, tinha 350 processos em atraso. Convém saber quem foram os vereadores antes e em que equipas políticas estão. Pois sabe o que é que fez? A cada ano, publicou o relatório do estado do licenciamento, do seu trabalho, e mostrou a sua trajetória de recuperação. A doutora Teresa Pedrosa pegou num PDM, o instrumento mais relevante para o desenvolvimento do Conselho, para as famílias que precisam de construir uma casa e aqui perseguir a sua vida, e concluiu. Fez a primeira revisão do PDM, imagino, desde 91. A doutora Teresa Pedrosa geriu com proximidade, com clareza, com transparência, um pelouro como a cultura, que permite hoje ao nosso tecido cultural, que é bastante denso e muito interessante, saber com o que conta para desenvolver a sua atividade. Terminaram em Sor, já não se anda mais mão estendida a reclamar pequenos subsídios da Câmara Municipal. Mas podemos conhecer as suas propostas? Podemos conhecer um detalhe que entronca diretamente nas propostas que está a perguntar. Sabe qual foi o investimento mais relevante que houve nos últimos anos em Sor? Foi Exlavesa, uma empresa espanhola que há 20 anos veio para Sor. Nunca abriu, nunca conseguiu terminar o seu licenciamento e nunca concluiu o seu investimento. É hoje o maior empregador do Conselho de Sor. Foi o principal investimento que tivemos. Quem é que foi o vereador que dirigiu todo este processo na Câmara? Precisamente a vereadora Teresa Pedrosa. Se tivesse ela estado noutros processos do município, e teriam corrido de forma bastante diferente. Eu quero centrar-me no início da sua pergunta. De facto, o desenvolvimento económico, o empreendedorismo e o emprego são a pedra de toque para tirar o Conselho do sítio onde estamos. Todos estamos de acordo que fazer as áreas de localização empresarial, todos estamos de acordo que é exatamente na condição estratégica, no posicionamento, na ligação infraestrutural que o Conselho tem, que podemos dar esse salto. Pois pomos-nos todos de acordo com essa estratégia e vamos a isso com força e com energia. Nesse diagnóstico, todos estamos de acordo. Agora, não se pode esconder para baixo do tapete quem governou a Câmara durante 20 anos e não fez 1 centímetro quadrado de zonas industriais. Com isso não contam. No novo ciclo é para as novas propostas e é para analisarmos com coragem o trajeto que foi feito. Ricardo Filipe, a proposta do Chega é desburocratizar os processos de licenciamento, precisamente para as empresas que queiram investir em Sor. Claro. É aí que está o problema. Se nós tivermos um fluxo de água em que há um estrangulamento e depois não há quem dê andamento às coisas, logicamente não vamos ter investimento. Logicamente não vamos ter empresas, porque as empresas até têm a vontade de investir, até num concelho de proximidade ao litoral, até a nível económico e a nível fiscal, têm essas vantagens, e não há a criação de emprego, porque as pessoas chegam ali e estrangula. Mas há uma coisa que é assim, nós podemos falar das empresas todas que querem vir para Sor, mas se não houver habitantes, quem é que vai trabalhar nessas empresas?
Eu acho que aqui a questão está ao contrário. Nós temos que criar condições de pessoas que não conseguem pagar rendas em Coimbra, em Condeixa, em Pombal, termos aqui uma rápida resolução de todas as licenças camarárias em termos de licenciamento para construção de novas habitações e até recuperação de outras habitações que já estão devolutas e criar atrativo para as pessoas irem para lá. Porque nós temos condições para isso. Não temos vontade política para isso. E eu pergunto que assim, nós já passámos meia hora praticamente no debate e estamos a discutir situações entre PS, Novo Ciclo, PSD e andamos nisto. E as pessoas não precisam disso, as pessoas precisam de ação. E a ação é dizer, por exemplo, olha, ali o senhor Rui Fernandes disse assim, temos os melhores protagonistas, num discurso que ele fez, os melhores protagonistas e as melhores pessoas para as ideias melhores. Eu até pensei que ele tivesse a coisa, qualquer dia estava a falar do Chega. Pronto. Depois, quer dizer, é ou não verdade que tem estado a governar é PS. Não está no PS, não esteve lá na Câmara, não está na Câmara, não tem a sua vice-presidente, que agora é esse número 2, o Dr. João Gouveia não está na Assembleia Municipal, não é PS. Então, peraí. Quer dizer, então, o PS é responsável pela má gestão. Eu sou do PS, não é? Diz o Sr. João Gouveia, com um candidato e um Novo Ciclo ali. Quer dizer, e andamos nisto. Não fui eu, foi o outro. Não, a responsabilidade que eles representam um partido político. E as pessoas andam nesta fona, nesta questão de trás para a frente, frente para trás, e não sabem que é onde acreditar. Já não dá mais, as pessoas não acreditam. Precisamos de pessoas dentro do Conselho. Olha, eu vou-lhe mostrar, só tiro aqui um título de curiosidade. Em 1960, se quiser filmar aqui, em 1960 o Sor tinha 26.575 habitantes. 26 mil. Neste momento tem 16 mil. Prevê-se que seja 16 mil. Não é? Há 17 mil e poucos que estão a pensar que se calhar mais uns quantos que vão sair de Sor. Isto tem várias razões. Tem razões. Mas as pessoas também não vêm para onde não há emprego. Verdade, mas são questões intimamente ligadas. As pessoas não há, é verdade, mas também não vêm para onde não há habitação. Claro. Não é? Porque se eu pagar 1.000 euros de renda, ou uma pessoa pagar 1.000 euros de renda em Condeixa e tiver que trabalhar para Coimbra e voltar e andar nisto, não dá. Então vamos criar aqui condições, porque mais 10 km tenho a certeza absoluta que as pessoas vão querer vir para trabalhar, morar para Sor. Vamos ter mais comércio, não é? Porque isto depois é uma cadeia de fluxo, não é? Temos mais pessoas, vamos ter mais comércio, mais lojas, a economia evolui e é isto que tem que ser passado às pessoas. As pessoas não podem continuar nesta conversa do eu não fiz, mas é do PS, eu não fiz, mas sou do Novo Ciclo, era do PS. Estamos aqui para falar do futuro e das estou-lhe a vossas falar do futuro. futuro. E a questão aqui é descartar completamente esta retórica e esta questão de ladainha constante de somos nós, somos agora. É agora e nada se faz. Ou seja, aquilo que queremos fazer é criar condições de habitação para as pessoas dignas, virem para Sor, recuperar novas habitações que estejam devolutas, por exemplo, recuperar outras e criar condições para a construção civil vir criar novos empreendimentos em Sor e criar assim um volume de pessoas. E aí sim eu acredito que as pessoas e as empresas, os grandes empresários, podem vir diretamente falar com o Presidente da Câmara e com até a própria Associação Empresarial e trabalharmos em conjunto. E eu, como lhe digo, isto tem que ser uma questão de presença aberta. As pessoas, os responsáveis pelo poder e pelas instituições que têm estado no poder ao longo destes 20, 30 anos, não saem do sítio onde estão. Têm que procurar, eu tenho que sair do meu gabinete e tenho que ir trabalhar com as pessoas, tenho que ir à procura de empresários. Se há um empresário que quer fazer um investimento em Sor, eu tenho que falar com ele. Eu não posso estar à espera que ele venha falar comigo. Vamos conhecer também aqui as propostas da Daniela Pinto e da CDU para este tema, antes de entrarmos na habitação. O Ricardo já se adiantou aqui um bocadinho do tema, mas já lá vamos. Daniela, por favor, propostas da CDU também para criar mais emprego em Sor. A CDU tem principalmente três eixos principais na área da habitação, a construção de habitação a preços que as pessoas tenham capacidade de pagar, a melhoria nas acessibilidades e aí a melhoria nas acessibilidades tanto das freguesias para a sede do Conselho como para o exterior. Todas essas acessibilidades acabam por ser uma mais-valia para as pessoas que queiram ou trabalhar em Sor ou fora do Conselho.
E depois, essa criação de áreas empresariais. Ao pé de que essa criação das áreas empresariais terão que ser feitas, a nosso ver, ao pé das vias rápidas, a A17, o nó da A1, a IC2, portanto, aí serão um bom local para construir estas áreas empresariais. E depois, tudo isto consegue-se, ou seja, a habitação a custos controlados, juntamente com a melhor acessibilidade e com mais empresas no concelho, também temos que criar uma situação de bem-estar onde as pessoas se sintam felizes no concelho onde vivem. E para isso teremos que melhorar também muitas coisas, como, por exemplo, a saúde. A reabertura das extensões de saúde é uma prioridade, sempre foi uma prioridade da CDU. Para quem não conhece o trabalho da CDU ou as propostas da CDU, que não são propostas, são compromissos, porque nós comprometemos-nos a fazer e fazemos, insistimos e fazemos. Todas elas foram propostas na Assembleia Municipal, esteve lá para quem quis ouvir. O Chega também teve a oportunidade de expor essas situações em Assembleia Municipal e nunca expôs situação nenhuma para resolver os problemas. A CDU, ao contrário disso, fê-lo e expôs bastante as situações. No bem-estar da população e para que a população se sinta feliz no sítio onde vive, temos que criar áreas de lazer, temos que criar um parque desportivo onde as pessoas possam praticar o seu desporto, onde os jovens possam praticar o seu desporto, ter um centro cultural, um palco onde dê para fazer teatro, onde dê para fazer dança, que Sor tem vários grupos de dança que têm que ir para fora da sede do concelho, ou têm mesmo que ir para Pombal para praticar dança. E depois temos também a área da proteção animal. Sabemos que a relação animal-homem tem mudado muito, a CDU tem-se debatido muito por essa causa e vamos continuar a debater. Portanto, isto é um conjunto de fatores que se têm que unir para que as pessoas se sintam bem no seu concelho. E mais uma vez volto a dizer, a CDU sempre expôs estas situações na Assembleia Municipal e não está agora a ouvir as pessoas. A CDU ouve as pessoas há 4 anos. Para além disso, criar uma rede de transporte público é essencial, porque as pessoas que estão nas Degracias, que estão em Tapeus, que estão nas freguesias mais longe do concelho, precisam de transporte para vir ao centro de saúde pedir receitas, por exemplo. Porquê? Porque não têm, não é? As extensões de saúde foram fechadas, sem comunicar nada a ninguém. Já lá vamos às acessibilidades. Para não perdermos muito tempo, e já que começaram aqui a levantar esta questão da habitação, não havendo casas, é normal que as pessoas optem por outros concelhos vizinhos, quando devia ser uma oportunidade até a proximidade a Coimbra. Aqui no caso do João Gouveia, a minha pergunta é se pretende assumir um papel interveniente na estratégia local de habitação em Sor, no caso de ser eleito Presidente de Câmara. Um papel completamente interveniente, mas eu não posso deixar de fazer um pequeno ponto prévio à questão. É que quando há uma eleição autárquica e há uma candidatura de continuidade, há sempre lugar a que se faça a avaliação desse período. Acertar contas com o futuro, declinando a resposta pela responsabilidade tida em 4 anos, é uma manifestação expressa de que não se tem o menor orgulho naquilo que se fez ou não se fez durante 4 anos. É um ato de contrição. Mas dizia-lhe, e já agora um outro pequeno apontamento, é também um atrevimento e uma irresponsabilidade em termos políticos vangloriarem-se de uma revisão do PDM que desnecessariamente corta uma área significativa daquilo que era a área urbana e urbanizável que existia no PDM que foi revisto. Este PDM tem uma exigência, é que tem que ser revisto já a seguir. Quanto à habitação, olha, repare, Sor, sede do Concelho, começando por aí, tem uma parte histórica que já deveria ter merecido da parte da Câmara que tivesse usado o direito de preferência legal que tem para adquirir e ter comprado quase tudo. Tinha resolvido 2 problemas. O problema da habitação a custos controlados com renda acessível para jovens e para estratos mais frágeis e tinha resolvido outro problema, que é o problema da requalificação urbana que exige e reclama tudo aquilo que é a parte velha da vila.
Ou seja, esta questão da política de habitação é verdadeiramente uma política integradora, porque ataca, se quiser, dois problemas. O problema do direito à habitação, que é um direito constitucional para mais jovens e menos jovens, e o problema daquilo que é o equilíbrio urbanístico, aquilo que é a segurança, aquilo que é até a chamada estética em termos urbanísticos. Ora, aquilo que nós nos apercebemos é que verdadeiramente não houve esta política. Quer dizer, há gente que tem comprado casas, o privado, que tem comprado casas e que as tem reabilitado e que as arrenda, mas arrendas numa lógica lucrativa. Agora, um município que tem dezenas e bem de rendas apoiadas a estratos mais vulneráveis já devia ter resposta própria em vez de estar a recorrer ao mercado privado. E também quer dizer o seguinte, em matéria de licenciamentos, a burocracia demora, é tão complicada, dizem que, exceto para amigos, tal é a incompetência reinante, que, note isto, nos últimos 8 anos, você vai à Vila de Sor e só está um prédio novo. Isto diz tudo sobre a incapacidade de um concelho e até explica porque é que eu senti que tinha que regressar para reacordar Sor. Muito bem, Carlos Páscoa, são precisas mais casas ou requalificar o edificado de Voluto, como aqui o João Gouveia também propunha? As duas. Nós estamos numa situação catastrófica em termos de habitação, vamos ser claros. Quando lemos os jornais e vemos que à volta do Conselho de Sor há um investimento claro das respectivas câmaras municipais na revitalização do mercado habitacional, nós questionamos-nos porque é que no nosso próprio Conselho isso não acontece. Portanto, naturalmente, eu não vou continuar a entrar na discussão aqui dos nossos dois colegas de debate, porque isso já passou, e vamos nos concentrar nas coisas que são verdadeiramente importantes. O parque habitacional do nosso município é 20 fogos. 20. Portanto, o nosso município todo, o parque habitacional comparado com os outros concelhos, nós temos 20 fogos, 20. E já agora dar um nota a todos aqueles que nos estão a ver neste momento e a ouvir sobre aquilo que são as apostas concretas que todos estão a fazer, ou todos fizeram até agora, no desenvolvimento e na estratégia local de habitação. Em 2023 investiu-se 0. Em 2024 investiu-se 0, embora se dizia, ou se disse, que se iam construir 38 fogos. Em 2025 investiu-se 0. E no programa Primeiro Direito as candidaturas foram 0. Portanto, nós no plano de orçamento para 2025 temos previstos 400 mil euros para habitação. Naturalmente, aquilo que podemos constatar neste momento é que realização 0. Portanto, política habitacional do nosso Conselho, 0. É óbvio que, no meu entendimento, essa é claramente uma aposta de futuro, conforme os colegas todos têm estado a dizer, eu concordo, sem habitação não há presença de pessoas em Sor, os jovens não ficam em Sor, e portanto eu acho que a política de habitação e o investimento, claro, na habitação, acho que é uma coisa que nos reúne a todos e eu acho que isso é fundamental. Portanto, eu acho que isso é claramente um entendimento que todos devemos ter, todos nós, temos que ter esse entendimento de que a habitação para nós é prioritária. E por isso eu deixo já muito claro, para nós é prioritária. Também é para o Rui Fernandes e para o Movimento Novo Ciclo? É com certeza, Mariana, mas primeiro quero fazer uma correção aos números. O Dr. João Gouveia fez aqui uma declaração a dizer que a área urbana na revisão do PDM decresceu. É mentira e é grave como Presidente da Assembleia Municipal que não o saiba. No mesmo dia que este debate for para o ar, nós publicaremos na nossa página uma nota exatamente que é o resumo do que está no relatório do PDM. São coisas factuais e com factos não se distorcem, são factos. De maneira que faremos no dia que este debate for para o ar. Sobre habitação, eu queria, Mariana, dizer-lhe uma coisa, a Mariana vai moderar muito debate, vou-lhe dar uma característica que não vai encontrar em mais lado nenhum e que dá uma dimensão da nossa missão e do nosso trabalho em Sor. Não vai encontrar em mais lado nenhum. Sor, de facto, tem um problema demográfico, como tem os territórios da baixa densidade, na linha do que disse o Ricardo, mas na linha, imagino, por exemplo, ou constate, um concelho de primeira linha no desenvolvimento económico contíguo ao nosso Pombal, lado a lado, perdeu 7% no mesmo período censitário, 7%. É um problema que temos nos territórios de baixa densidade, mas Sor tem um problema maior e é a nossa obrigação, que somos candidatos em Sor, nos estudarmos e não nos referir só àquilo que são a generalidade dos problemas dos territórios da baixa densidade. Sor é um município que tem 18 mil habitantes, praticamente, e que, na primeira croa, na centralidade da vila, tem pouco mais de 800 habitantes. É o único do concelho do país
se a Mariana estudar o país de uma ponta à outra em todos os debates que realizar, não vai encontrar outro concelho onde a centralidade tem menos de 5% da totalidade da população. Isso, e eu nem vou agora outra vez, mais uma vez, fazer as contas com o passado e ver porque é que isso aconteceu. Agora isso reclama da nossa parte uma política dirigida. E essa é preciso atacar do ponto de vista da habitação as coisas imediatamente. Há um pacote de 55 fogos que está previsto no pacote de habitação de arrendamento a custos acessíveis. Essas medidas têm que se ativar já, ainda por cima, com a pressão que temos das metas do PRR, mas é preciso também, e é preciso dizer isto com clareza, que temos que ter outras políticas, aquelas que estão ao alcance da Câmara, e outras medidas que o possam trazer mais passagem, trazer mais gente a Sor. A Vila de Sor corre um risco sério se não conseguir, numa década, ter mais 1000 pessoas a transitar. Isto quer dizer que nós temos que perceber o que é que está na esfera municipal, quais são os equipamentos que podem regressar à primeira coroa da Vila. Na nossa proposta do novo ciclo, o primeiro e o mais urgente é a trazer para a primeira coroa da Vila os equipamentos escolares. Foi um erro grave ir construir uma escola secundária a 1 km do centro da Vila. Nós temos pais, Mariana, que do dia 2 de janeiro ao dia 30 de dezembro vêm a Sor, vêm trazer os filhos e levar os filhos à escola e não vêm uma única vez ao núcleo central. Não compram, não fazem uma compra de um bolo, não visitam uma loja. Isso cria uma escassez sobre o comércio e se retira a procura dos serviços de saúde, do tribunal, serviços que, se não tiverem passagem, que se não tiverem utilização, fazem perigar a própria continuidade. De maneira que a prioridade do novo ciclo, e a que nós chamamos centralidade e direcionalidade, é recuperar esses investimentos, esses equipamentos de primeira linha, o parque desportivo, o centro cultural, os equipamentos escolares, têm que regressar à primeira coroa da Vila. Só assim é que recuperamos a centralidade e direcionalidade, e essa sim é uma medida política que é diretamente para Sor, não é para Terras de Ouro ou para Vidigueira, Cuba. O Ricardo Filipe, aliás, já tinha falado deste tema da habitação. Sim. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa antes de passar ali a palavra à Daniela. Quero, é curioso toda esta conversa, não é? Porque ainda temos pessoas que estão no PS, estão em exercício de funções e estão a falar como se nunca lá tivessem. Isto é que é vergonhoso. Não pode acontecer isto. Ou então sejam efetivamente independentes. Aliás, eu não sei como é que não fizeram essas candidaturas independentes na íntegra. Não é ir buscar pessoas que aprenderam na política com o PS ou com o PSD, e o que eu digo no início, voltamos tudo ao mesmo. As pessoas não querem isto, as pessoas querem soluções. As pessoas querem efetivamente soluções. E quando o Rui Fernandes, peço desculpa, só mais uma coisa, quando o Rui Fernandes diz que temos um problema em Sor, pois temos, é os mesmos. Daniela, as propostas para a habitação da CDU, habitação a custos acessíveis, controlados? A proposta da CDU restringe-se também à construção de duas formas, ou através da reabilitação de espaços urbanos, com a construção de raiz, não é? Com a aquisição de terrenos, sejam com a aquisição de terrenos que ainda não façam parte do município ou com terrenos já adquiridos pelo município, ou uma ideia que também tem aqui já referido, que é a reabilitação da zona histórica de Sor e do resto do concelho, porque o resto do concelho também tem casas degradadas que podem ser reabilitadas e poder construir estas casas de preços controlados. O nosso principal objetivo a nível da habitação é esse, é ou poder construir casas de raiz ou poder reabilitar as zonas históricas. Esta questão da zona histórica já foi há muito tempo trazida pela CDU, acompanhada por aquela questão que o Dr. João Gouveia já disse, que há uma lei que acaba por estar do lado do município, em que obriga as pessoas, os proprietários dessas casas, não é? Quando essas casas estão a comprometer a vida das pessoas, ou estão em risco de cair, a Câmara tem essa autonomia de apoderar-se da casa, não é? Através dessa lei, e de dizer à pessoa, ou o senhor
faz obras à casa, ou nós apoderamos-nos dela e depois irá a tribunal, irá fazer esta prestação de contas e irá reabilitar a casa. Portanto, essa é uma forma até bastante boa para Sor, porque ao mesmo tempo que estamos a construir casas a preços acessíveis, estamos ali a dar nova vida à vila e às casas degradadas. Esse é, sem dúvida, um dos objetivos da CDU. Desculpa, Diga, posso claro, só sim. dar-lhe aqui É assim, toda a gente pretende pessoas em Sor, mas Sor não é só Sor, Vila de Sor. Eu Sor falei é no concelho. concelho, eu falei é no concelho de concelho. Sor. Eu Não falei estamos no a falar, concelho. o meu problema é só Sor porque não tem 1000 habitantes que Eu deveria falei ter. que também há casas degradadas em todo o concelho de Sor. Mas é assim, Não sei se eu ouviu. colocar cá as pessoas, eu preciso de uma coisa que se chame, por exemplo, praias fluviais. Eu ia entrar precisamente no turismo. Estão ao abandono, não é? Em que as pessoas podem ter lazer. É tão simples como. Temos praias fluviais brutais. Estão aqui. Há a possibilidade de fazer projetos Mas agora isso simples, tem alguma coisa a ver com a habitação? Simples. Não fizeram, desculpe. Vocês... É o Ricardo ninguém que fez. lidera agora o debate. Ninguém Não, fez. mas- Ricardo Ninguém que fez. introduz os Ninguém temas. fez. Ninguém fez. Vocês Você não, está lá e não porque fez. Você nós está nunca lá, você tivemos fez no uma poder. rotunda Não com sei uma se sabe ciclovia a disso. passar pelo meio, ela cabe na cabeça de alguém. Pá, desculpa lá. Eu ia entrar Mas agora pronto. precisamente Temos neste que respeitar tema. as pessoas, porque as pessoas só têm que conduzir, têm que ir para o trabalho e têm que comprar bolos no outro lado, não é só em Sor, não é? Pronto. Eu ia entrar precisamente agora neste tema e na estratégia de turismo, ou a falta dela. Vamos conhecer também a vossa visão. E é preciso abrir espaço e novas atividades que acrescentem valor ao território. Claro. Já dava aí um exemplo delas, podemos já começar por Tal e qual. Ou seja, nós temos a possibilidade de criar um turismo excelente, de exceção, que vai derriar completamente todos os outros concelhos à volta. São investimentos simples de se fazer, que nunca se fez e toda a população reclama nas redes sociais e as praias fluviais, onde é que está o ordenamento das praias e a limpeza dos rios, e a limpeza das... Não há. Zero. Temos que dar a possibilidade às pessoas de terem essa mais-valia de poderem usufruir aquilo que melhor têm, não é? Ou seja, como é que nós podemos fazer? Sair do gabinete mais uma vez. Ou seja, eu não posso mandar coisas na internet, ao Facebook, e dizer que vou fazer. Não, eu tenho que ir criar estas soluções e depois sair do meu gabinete e ir falar com toda a área do turismo internacional, nacional, todas as pessoas envolventes em determinados setores dentro da área do turismo. Olha, tem um bom exemplo. Sabe quantas licenças de habitação ou de quartos para hotéis ou de turismo rural foram colocados em Sor ultimamente? Ninguém quer investir. Quem é que quer investir? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que as pessoas só não passam à frente da Câmara Municipal porque têm medo de lá entrar. E você vai olhar para a Câmara Municipal, até as paredes e as janelas estão a cair. Isto é que é incrível. Não é? Acho que as pessoas têm que perder o medo e têm que dizer assim, ok, eu tenho aqui um candidato que vai olhar para o meu futuro, para as ideias que ele tem para ter turismo, para ter pessoas cá, porque todo o turismo vai trazer mais gente. Vamos conhecer aqui as propostas também do Carlos para o turismo, dinamizar o turismo, alavancar o território neste setor, por favor. Nós temos no nosso programa, que é que se pretende digamos, o que é que temos previsto. Temos fundamentalmente 4 sugestões que, no meu entendimento, são prioritárias. O primeiro é, naturalmente, e tenho falado muitas vezes sobre isso, as termas da Amieira. Não cabe na cabeça de ninguém, desculpa a rudeza da expressão, que uma infraestrutura com aquela riqueza hidrológica esteja no estado em que está. Portanto, são termas que tiveram um passado brilhante e que neste momento estão ao abandono. O que choca no meio disto tudo, para não dizer de uma forma mais veemente, é o facto de ser património municipal. Portanto, as termas da Amieira são património municipal. Portanto, qual é a nossa prioridade? É claramente colocar as termas da Amieira em uso, naturalmente alicerçados em parceiros estratégicos que queiram investir com a Câmara nessa área. A zona serrana também é uma zona fundamental, tem produtos endógenos fantásticos, o queijo, etc., e que, portanto, também são importantes para poderem ser divulgados. Eu não queria deixar passar esta oportunidade para falar também no Ecomuseu do Arroz Carolino, que para nós também é prioritário. Estamos numa cidade agora que é a Figueira da Foz, que há relativamente pouco tempo o seu autarca deu nota pública de que seria a capital do Arroz Carolino. Não é, e eu nunca vou deixar que seja. Ok? Nunca vou deixar que seja. Nós somos o segundo maior produtor de Baixo Mondego de arroz carolino. Nós produzimos 6.000 toneladas de arroz carolino por ano
e, portanto, a seguir a Montemor Velho somos nós e, portanto, não estamos aqui para decidir quem é a capital, seja do que for, mas para nós o Rocho Carolino e o Ecomuseu do Rocho Carolino será fundamental. Em quarto, já que me permite usar da palavra em pouco tempo, é naturalmente o Museu do Ferroviário e da Ferrovia, que queremos concretizar também. Toda aquela zona da Granja do Lumeiro, Alfarelos, Figueiró, são merecedores desse nosso envolvimento claro, ou seja, são zonas com potencialidade muito grande, são zonas marcadas pela presença da ferrovia e dos ferroviários, e eu acho que em termos escolares, e temos aqui uma ilustre professora, a nossa colega da CDU, certamente concordará comigo que as crianças dos dias de hoje gostariam de saber o que é uma locomotiva, como é que funciona uma ferrovia, qual era a vida do ferroviário. E eu acho que, em termos turísticos, isso é manifestamente um projeto em que nos vamos envolver. Portanto, gostaria que a população da Granja, de Alfarelos, de Figueiró e do resto do concelho soubesse que o Museu da Ferrovia e do Ferroviário será uma das primeiras prioridades do nosso mandato no campo do turismo. João Gouveia, está também disposto a criar uma estratégia de turismo que marque Sor e que atraia mais visitantes? Evidentemente. Olha, mas eu há bocadinho fui acusado de mentiroso ou de ter proferido uma mentira, tenho que responder para dizer o seguinte. Muito rapidamente e peço imensa desculpa. Eu não vou esperar pelo dia da passagem deste programa. A questão é que nós temos e denunciámos no momento certo, há uma manipulação na medição da área urbana. Com o PDM antigo havia uma área diretamente urbana e uma área urbanizável sujeita a plano de pormenor. Essa área urbanizável sujeita a plano de pormenor passou a reserva ecológica sem que houvesse qualquer preocupação ambiental ou ecológica que carecesse de ser protegida. Por isso diz que é um plano que vai rever imediatamente no caso de ser eleito. Promover a sua revisão imediata. Muito bem. Porque é um atentado em termos daquilo que é o urbanismo necessário no concelho. Depois dizer-lhe o seguinte, em termos de turismo, repare, eu antes de mais quero dizer que aquilo que o Dr. Carlos Páscoa referiu em termos ferroviários, subscrevo na íntegra e, aliás, a questão do Museu Ferroviário consta do programa pelo menos da candidatura à freguesia de Granja do Lumeiro. E, portanto, só poderia subscrever e saudar o enunciar desse tipo de prioridade. Depois dizer o seguinte, o Concelho de Sor, e o candidato que já o referiram, é atravessado por rios. E a verdade é esta, nós... 12 anos atrás, há mais de 12, fizemos muitos investimentos a aproximar os rios, a aproximar o Castelo do Rio e, a seguir, o normal teria sido a existência não é de uma, é de várias praias fluviais. Sabe o que é que foi feito nestes 4 anos? Zero. E, portanto, quer dizer, importa fazer aqui com elevadíssima prioridade aquilo que não tem sido feito. Eu diria até que se pegarmos em qualquer área e percebermos aquilo que está a ser justamente reclamado, um pavilhão desportivo no desporto ou 2, e toda esta questão do turismo, o problema está feito. Está feito, tal é a evidência da inoperância dos últimos 4 anos. De maneira que, para lhe dizer o quê? Em termos de turismo, nós temos de facto várias marcas. Temos as marcas dos produtos endógenos na serra. Temos as marcas das praias fluviais, das zonas de lazer, das zonas verdes, apanhando cursos de água na zona que é atravessada por... Temos, por exemplo, e temos a questão também do Carolino e a questão da zona ferroviária. E, portanto, eu diria... Peço imensa desculpa a todas e a todos, mas estou constipado. Eu diria que... E também há uma coisa que nos foi como que apropriado pelo Ouriçal, é que nós tínhamos uma tradição, e nesse aspecto ainda o Presidente de Câmara referiu isso, tínhamos uma tradição naquilo que era o biscoito de azeite, que aparece quase como sendo um produto alimentar do Ouriçal, quando, ao que me dizem aqueles que acompanham a história de forma mais próxima, é claramente um produto do Concelho de Sor. Não sei se isso tem alguma forma de ser recuperado, de ser dinamizado, mas é uma situação que merecerá da nossa parte um estudo histórico rigoroso e depois, em função do resultado do mesmo, que hajamos em conformidade. Daniela, estratégia para o turismo, para Sor, para os próximos 4 anos? A nível de turismo, houve aqui uma coisa que ainda ninguém falou, que é no Paulo da Madriz. O Paulo da Madriz, que é um espaço com uma biodiversidade imensa e que está completamente deixado ao abandono. A CDU, no seu programa, defende o Paulo da Madriz, prosseguindo com a aquisição de terrenos e lutando pela sua classificação
como reserva natural. Relativamente à zona serrana, concordo plenamente com o que o Dr. Paulo, que o Dr. Carlos Páscoa disse, assumir um papel ativo no projeto de classificação de área do maciço do Sicó como paisagem protegida. Relativamente à parte da ferrovia, também acho uma belíssima ideia. Aqui iria introduzir a criação de rotas dos moinhos. Os moinhos é, sem dúvida, e sendo eu neta de moleiros, os moinhos faz parte da história do nosso concelho. E há muitos moinhos, há uma rota de moinhos em Sor que nunca foi devidamente explorada, que nunca foi devidamente aproveitada. E aí eu juntaria ali à proposta do Dr. Carlos Páscoa, um museu dos moinhos, também porque as crianças também iriam adorar saber como é que se fazia a farinha antigamente. E que não vem em pacotes agora no supermercado. Para além disso, essa Rota dos Moinhos já é uma proposta da CDU de há 4 anos atrás, todas as outras também são, por isso é que nos repetimos constantemente, é porque os projetos não são realizados. E depois também despoluir os rios Arunca, Anços e Ega, e talvez aí no fim deles estarem despoluídos conseguir fazer então as praias fluviais. Primeiro temos que começar pelo início, não é? E parte um bocadinho por todo este património histórico que Sor tem, que temos que realmente fazer um estudo, ver o que há para valorizar, ver o que há para reaver e trazer a população para visitar Sor e conhecer Sor, que tem paisagens magníficas e que tem uma história fantástica. Estamos a entrar na reta final, mas também tenho que dar aqui a oportunidade ao Rui para falar das estratégias e das medidas, compromissos para fazer também crescer o turismo em Sor. São 4 os nossos principais ativos e uma condição. Vou-me referir aos 4 e essa condição, mas tenho outra vez, por todas as vezes sou citado, voltar atrás. O Dr. João Gouveia tornou a enganar-se nos factos. O anterior PDM tinha sido feito com outra lei dos solos, que permitia que houvesse áreas urbanas, áreas rústicas e áreas petantes. Mudou a lei dos solos e não permite que essas áreas existem. Por isso, outra vez, os factos de que referiu não são verdade. Voltando ao turismo, eu rapidamente, embora fosse um assunto, serei mesmo, são 4 os ativos, não vou referir-me à questão dos rios, porque acho que está mais ou menos bem desenvolvida por todos os candidatos. Acho só uma nota, que nós temos que ter uma ideia de estrutura fluvial e não de praia fluvial num ponto. Nós precisamos de potenciar os rios na totalidade dos nossos percursos com todas as atividades que nele conseguimos inserir. Por isso não é estritamente o assunto de praias fluviais, é um tema do que é que pode ser toda essa estrutura fluvial e de facto é um ativo crítico para desenvolver o turismo. O segundo, estranho não ter sido aqui falado, é para mim aquele que eu acho que é a joia da coroa. Sor tem verdadeiramente que se impor como Vila Templária. É a joia da coroa. Estranho o Dr. Carlos Páscoa não ter falado nisso porque quer fazer justiça. O senhor foi sempre um defensor dessa bandeira, quer fazer essa justiça. E acho, a Câmara acaba de comprar o imóvel contíguo ao atual Museu Municipal, creio que está criado aí o local para de uma vez por todas criarmos o equipamento que será a âncora desse tema, mas mais. Nós temos que lutar verdadeiramente e conto com a vossa ajuda também, com a ajuda do Dr. Carlos Páscoa com certeza, para nós nos inserirmos numa rede. Nós precisamos que Sor pertença de facto a uma rede especializada dentro deste assunto. Com Pombal, com Tomar, com Vila Nova da Barquinha. Eu gostava de ver Sor numa rede dessas. Olha, há a dimensão do símbolo templário, uma rede orbicular, onde se pudesse, a partir de qualquer um desses pontos, percorrer toda esta rede templária. Essa, para mim, é verdadeiramente um assunto de topo e não pode ser mais adiado. O outro ativo que eu acho crítico, nós temos um título no nosso programa, chamar-se-á Partida para Alfarelos, e é verdadeiramente construir esse parque patrimonial que será Granja do Lumeiro e Alfarelos em todo este tema e que pode ir muito, muito para além da questão museológica. Eu gostava de ver realizado na Granja do Lumeiro o primeiro festival de verão onde só se pudesse aceder de comboio. Num recinto fechado, onde a única maneira de aceder fosse de comboio. Vou rapidamente, já vi que a Mariana está muito aflita, vou rapidamente deixar a questão serrana, mas lembrar que há na questão serrana um tema com muita pertinência. Nós temos rapidamente que ter um plano e uma ideia concreta para não perdermos o DOP na questão do queijo rabaçal, onde estamos a ficar sem as pastagens, sem os rebanhos, sem os produtores e por isso vamos ficar sem esse ativo que é
muito relevante para nós. E agora vou-me referir à condição. Sabe, Mariana, hoje o produto turístico não se estrutura unicamente a partir dos ativos. É muito em função do seu posicionamento. Eu acredito que Soraí pode jogar um papel-chave no próprio contexto da CIM. Tem que ser possível estar em Sor, aqui vivenciar estes ativos patrimoniais que eu acabei de dizer, mas isto estar estruturado nos pacotes turísticos que permitem chegar à Figueira da Foz, que permitem chegar a Coimbra, que permitem que nós possamos, ao mesmo tempo, utilizar e tirar partido da carga turística que tem toda a região. Isso para nós é importante. Não temos mais tempo, lamento. E temos que o fazer. Não temos mais tempo. Obrigado. E vamos passar à vossa mensagem para o vosso eleitorado. João Gouveia, podemos começar por si, por favor? Olha, eu aquilo que gostaria de dar nota aos municípios do Concelho de Sor é simples. A primeira é de que votem. Não deixem para os outros a responsabilidade de decidir. Votem, que votem, evidentemente, em liberdade e em consciência. E a segunda é de que nós acreditamos que continuará a verificar-se o que a história tem revelado. Que no nosso Concelho, as pessoas, mais do que emblemas partidários, vão escolher pessoas. Terminou mesmo agora o seu tempo. Carlos Páscoa, por favor. Mudança não pode ser só uma palavra. Mudança também é uma atitude, um desafio, uma aspiração. E esse é o desafio que vos faço, sorenses, é que vamos mudar o rumo do nosso Concelho. Alguns dizem que querem mudar, mas para que tudo fique na mesma. Alguns pretendem não mexer em equipas que perdem. Tem que terminar. Mas eu quero mobilizar a equipa de Sor, a equipa de todos nós. No dia 12, conto convosco. No dia 12, vamos fazer um Concelho diferente. Rui Fernandes, por favor. Caros sorenses, eu acredito que no próximo dia 12 de outubro nós vamos fazer aquela que é a escolha coletiva mais importante dos próximos anos. Nós vamos escolher se damos um salto em frente para o Concelho que todos queremos e sonhamos ou se damos um salto para trás de 30 anos. Eu acredito que vocês, na maioria, estão com um novo ciclo. Vocês sabem que nós temos as equipas mais capazes e vocês sabem que nós fizemos um percurso convosco, freguesia a freguesia, a trabalhar no programa. É essa mudança que todos entregaremos no dia 12. Ricardo Filipe, é a sua vez. O Partido Chega é um partido da solução, claramente. Ou seja, nós não temos um novo ciclo, não temos um novo PS, temos o PSD já completamente denegrido também e um CDU um pouco já abaixo daquilo que deveria ser pronto, já em modo de sobrevivência. Assim, os chorenses precisam de facto de soluções, e ou é agora ou não é mais. Por isso eu peço a todos que no dia 12 de outubro votem Chega, e Chega vai ser a solução para mudarmos efetivamente todas estas pessoas ligadas ao poder. Daniela, votem Chega. Eu queria dizer a todos os chorenses que o que distingue a CDU dos outros partidos é, sem dúvida, a coerência. A CDU sempre mostrou as suas ideias e sempre votou contra aquilo que não achava que era o melhor para o seu concelho e para as suas pessoas. Sempre estivemos ao lado das pessoas, sempre ouvimos as pessoas e vamos continuar a fazer para desenvolver o nosso concelho, e as pessoas sabem perfeitamente que o que eu estou a dizer é a pura verdade, porque podem contar comigo, podem contar com a CDU para resolver os vossos problemas do dia-a-dia. No dia 12 de setembro, vota CDU, de outubro, não é de setembro. Muito obrigada aos 5 pela participação neste debate sobre Soro. Já sabe, nós vamos continuar a trazer-lhe o debate sobre o seu concelho, sobretudo as propostas que os candidatos às câmaras municipais da sua terra têm. Fique connosco, fique com o Conta Lá. Fique bem. Obrigada.